A Bíblia, a Bíblia ela é poderosa. A Bíblia é palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos naturalmente confortados por ela, quando temos o coração dolorido, mas também somos confrontados por ela. Esse texto de hoje é um texto de conforto. Ele é um texto que lembra ao nosso coração algo que Deus já fez, mas ele é também um texto de confronto, porque ele nos faz perguntar se Deus já fez. Então, se eu posso parar para pensar que ele me conforta dizendo que já fez, eu também paro para me questionar perguntando: será que Deus já fez na minha vida isso? Será que Deus já fez na tua vida isso? Então, é um texto bonito. Ele é a continuação desse hino que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 1. Ele vem carregado de uma série de expressões emocionais também, do sentimento de Paulo no capítulo 2 de Efésios. Mas ele nos confronta, porque ele nos leva a fazer um diagnóstico de nós mesmos. O capítulo 2, versículos 1 até o 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando eu estava na faculdade, nós tínhamos uma disciplina chamada psicopatologia, na faculdade de psicologia. E a disciplina é longa, nós temos alguns semestres. Os colegas aqui que estudamos com o mesmo professor, por sinal, lembram dessa matéria. E sempre me lembro dela porque ele dizia de algumas enfermidades que existem, e aí eles vão citando os sintomas daquelas enfermidades, e todas as vezes que eu via aqueles sintomas, eu ficava pensando: meu Deus, mas eu tenho um pouco disso. E aí ele ia falar de alguém que tinha alguns aspectos de esquizofrenia, e de repente eu olhava e falava: mas eu já tive isso aí. Ah, mas olha, e assim há sintomas de depressão. E eu, mas eu também já tive isso. E o pior é que eu lembrava de vocês também. Eu lembrava de vários irmãos da igreja. A igreja era bem menor naquela época, e eu olhava: rapaz, isso aqui é fulano, ó, direitinho. Aí tinha um negócio assim, isso aqui é ciclano, cabe direitinho nesse esboço aqui de sintoma. Nós estamos com uma garota internada, uma irmãzinha internada no hospital, desde já tem quase 12 dias que ela está lá. E ela foi internada com um problema, e foi avaliado um conjunto de sintomas, e ela foi colocada na UTI, e saiu da UTI, e ela continuou tendo outros problemas. E aí eu fui chamado lá, e a gente está avaliando aquela situação, estamos acompanhando a vida da menina, e agora tem um neurologista, um psiquiatra, e eu como psicólogo estamos acompanhando a vida da menina, para a gente olhar os sintomas, para poder definir, essa menina cabe em qual definição aqui de problema. Eu queria convidar você hoje para, junto comigo, olhar para esses, não vou falar sintomas, essas características que a Bíblia apresenta aqui, para a gente poder olhar para elas e se perguntar: será que isso, eu caibo aqui? Eu entro aqui? Essas palavras estão se referindo também a mim? Em que essa palavra pode ser aplicada ao meu coração hoje? Como é que eu posso pensar a minha vida em relação a essa palavra? E eu vou praticamente ler a palavra. Eu vou dividir essa reflexão em três, na verdade são 3 sermões, que vão do versículo 1 até o versículo 10, sobre a questão das dimensões da ação redentora de Deus. As dimensões da ação redentora de Deus. Deus tem uma ação maravilhosa na nossa vida, e nós não podemos perder de vista, porque senão nós vamos deixar de ser igreja, nós vamos deixar de entender o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Então a gente vai olhar para ela nessa primeira perspectiva dessa ação
de Deus direcionada ao homem no seu estado de morte espiritual. Deus teve uma primeira ação redentora ao olhar para mim e ao olhar para você, ao olhar para a humanidade dentro de uma perspectiva de alguém que estava morto. A Bíblia diz assim que Ele, Deus, deu-nos vida. Ele olhou para mim e Ele olhou para você e resolveu derramar vida quando nós estávamos mortos. Então é preciso que a gente pare para compreender qual é o olhar que Deus tem sobre a humanidade sem Ele. Eu preciso parar para perceber como é que Deus vê o homem sem Ele, como é que Deus vê a humanidade sem Ele. Ele olha e reconhece que essa humanidade está espiritualmente morta. Calvino chama a atenção que nós não perdemos os aspectos de vida humana, nós estamos vivos humanamente, nós somos capazes de fazer muito bem. Aliás, Jesus chama a atenção dizendo que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos hipócritas, a dos fariseus. Ele diz que nós precisamos fazer algumas coisas melhor do que os outros, porque há coisas que os pecadores também fazem. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos espiritualmente, não está dizendo que nós não éramos capazes de fazer coisas boas, mas ela está dizendo que nós somos considerados espiritualmente mortos, porque o nosso coração não tem o temor de Deus, e o nosso coração não tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então nós vivemos mortos. E aí a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, o Senhor resolveu vir e deu vida. E aí o tempo que aparece aqui verbal é um tempo do passado, e é um tempo de um passado que já foi feito. Não é alguma coisa que foi feito e precisa continuar sendo feito. Ele já fez. Um dia o Espírito Santo olhou para a vida do Fábio. O Fábio estava espiritualmente morto, e ele foi lá e derramou vida sobre a vida do Fábio, e agora o Fábio já está vivo. Mas ele diz assim: o mundo vivia morto nos seus delitos e nos seus pecados. Delitos é quando a gente pisa fora da linha um pouco, é quando a gente sai do conceito um pouco. E pecados é quando a gente literalmente sai do caminho, é quando a gente erra o alvo, é quando nós pensamos alguma coisa errada e quando nós já fazemos o errado. A Bíblia diz: naquele tempo você estava perdido, naquele tempo você estava separado, naquele tempo você era como alguém morto diante de Deus. Naquele tempo, Deus olhava para você como alguém que não produzia vida espiritual, porque naquele tempo, você era conduzido por 3 princípios. Naquele tempo, você estava escravizado por 3 princípios. Naquele tempo, era como se alguém tivesse colocado um cabresto na sua boca e te puxava para onde queria. A Bíblia diz que o pecado, nós somos conduzidos às vezes como mula, para um lado e para outro. Então o apóstolo Paulo está falando de um tempo passado, de um tempo em que a humanidade vivia perdida nos seus delitos e pecados, morta nos seus delitos e pecados. E aí nós vamos pensar a humanidade, mas vamos pensar a nossa vida. Ele diz: naquele tempo você era dirigido por um princípio, que a vida de vocês caminhavam assim. Ela caminhava segundo o curso desse mundo. Essa é a primeira prisão. A primeira prisão que o homem vive distante de Deus é quando ele anda conduzido por um princípio que ele nem sabe. Ele anda segundo o curso desse mundo. A palavra aqui era segundo, se fosse traduzir melhor, era segundo o jeito desse século. O apóstolo Paulo estava falando: naquele tempo vocês viviam, a vida era conduzida de um jeito e vocês caminhavam por ela e nem percebiam. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. O mundo, ele passou por umas fases muito interessantes ao longo desses 2000 anos, pelo menos aqui no Ocidente. Teve um tempo que os grandes impérios dirigiam o mundo e diziam: olha, vocês vão ter paz e prosperidade sobre o Império Grego.
Aí termina o Império Grego, ele cai em derrocada, e aí vem o Império Romano e diz: agora vocês vão ter a paz e a prosperidade do Império Romano. O Império Romano também se afundou e a humanidade se afundou junto, e aí veio a época do cristianismo, esse cristianismo eclesiástico, centrado no templo, centrado na religião, e a gente diz: agora o mundo vai ser muito bem conduzido, porque a igreja dirige o mundo. E nós entramos no período das trevas, e nos afundamos numa vida distante de Deus. E aí surge então o iluminismo, e o iluminismo diz: agora é a época das luzes, agora a mente humana é capaz de procurar a sua própria solução, agora o mundo vai melhorar, nós nos tornamos intelectuais, nós nos libertamos da escravidão da igreja, agora o homem tem como centro si mesmo, ele é capaz de encontrar as suas próprias soluções, ele é capaz de desenvolver metodologias que lhe deem o progresso e o desenvolvimento, e aí nós criamos o capitalismo. Nós acreditamos que no capitalismo nós poderíamos promover a justiça social através daqueles que trabalham mais ou daqueles que trabalham melhor. E nós criamos um mundo de individualismo, onde quem puder mais chora menos. Aí então nós pensamos, a gente cria o socialismo vai dividir tudo de forma justa, e todo mundo vai ter cada um de maneira justa, e todo mundo vai ter igual, nós não vamos poder separar coisíssima nenhuma, e percebemos que a gente não pode fazer isso pela força, e isso é um ideal que a gente sonha, mas que nós não somos capazes de cumprir. Enfim, nós criamos 2 guerras mundiais, nós resolvemos nos acabar, e nós estamos nos acabando aos pouquinhos, porque tudo que nós inventamos faz com que o homem progrida no sentido de promover a sua própria destruição, porque nós estamos preparando a terra para ser destruída. E a Bíblia diz: porque o homem está sendo conduzido por um princípio, que é o curso desse mundo. O curso desse mundo faz com que o homem caminhe, busque e não encontre solução para si mesmo. O homem vai se angustiando, o homem vai ficando distante do Criador, e ele não vai entendendo, e ele não vai encontrando uma fórmula que lhe dê sentido da vida, porque ele anda segundo o curso do mundo. A água do rio Madeira, que vai passar a semana que vem, vai passar no curso desse rio. A humanidade está sendo tomada pelos mesmos princípios antigos, na ideia do materialismo, na ideia do individualismo, na ideia dessa coisa maluca que a gente tem de pensar que o homem é o fim principal da existência, e não é. Aí Paulo diz assim: a humanidade vive dirigida pelo princípio do mundo. E aí Paulo diz assim: vocês eram dirigidos antigamente pelo princípio do mundo. O mundo dizia o que é que a gente devia fazer. Os costumes do mundo eram costumes distantes de Deus. O secularismo, que era a expressão mais específica daqui, o secularismo, ele está indiferente ao que Deus pensa. Ele não quer nem saber o que Deus pensa, ele quer saber o que ele pensa. Nós ainda estamos no Brasil discutindo casamento gay, se casamento gay é adequado ou não é adequado segundo a palavra de Deus. A próxima discussão que já acontece no mundo é o bestialismo, é a autorização de algumas pessoas criarem animais para exercício da sua própria sexualidade com esses animais, e nós temos filósofos conhecidos trabalhando a tese de que se o animal for bem criado, for bem tratado, que mal tem? O curso desse mundo, ele conduz o homem a uma absoluta indiferença em relação a Deus. Ele não quer saber o que Deus pensa, ele quer saber o que é melhor segundo a concepção dele naquele momento, e ele não sabe que ele está só seguindo o mesmo curso, assim como fez o Império Grego e o Império Romano. E aí eu preciso parar um pouquinho, porque o apóstolo Paulo fala assim: antigamente era assim. Antigamente era dessa maneira, a maneira que o homem vivia. Mas eu preciso parar um pouquinho, olhar para mim e pensar, porque o apóstolo Paulo diz que isso era um fato que acontecia na minha vida antes. Eu andava antigamente segundo os princípios do mundo, mas agora não, eu já recebi vida. A minha vida agora não é mais conduzida pelos princípios do mundo.
A minha vida agora não é mais conduzida pelos princípios da secularidade. A minha vida agora não é mais dirigida pela indiferença em relação ao meu Deus. Eu entendi o princípio da palavra, porque o Espírito Santo de Deus me revelou, e o Espírito Santo de Deus derramou vida sobre a minha vida, e portanto eu não sou mais dirigido pelo princípio do mundo. Mas ele fala de um segundo princípio. É segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele fala primeiro que existia um princípio do curso do mundo, mas ele diz: existe uma segunda prisão. Essa palavra de Paulo é tão antiquada, irmãos. Essa palavra de Paulo é tão sem pé e sem cabeça. Essa palavra de Paulo é tão estranha, que às vezes nós preferimos não tocar nela. Parece que ela já não tem a ver com hoje. Parece que ela já não tem a ver com a gente. Ele fala que existe um curso do mundo, e ele diz que existe um príncipe, ou seja, um governo, alguém que tem um poder, alguém que dirige o universo, alguém que conduz espiritualmente o homem a se distanciar de Deus. A Bíblia fala que naquele tempo nós éramos escravos. A Bíblia fala que o mundo hoje é escravo desse princípio do mundo, e agora diz desse príncipe da potestade, desse que está sobre os poderes espirituais que a gente não vê. A Bíblia fala de um poder cujo espírito agora atua nos filhos da desobediência, que faz com que as pessoas se afastem de Deus, que faz com que as pessoas amem a injustiça, que faz com que as pessoas amem a destruição, que faz com que as pessoas amem o individualismo, que faz com que as pessoas amem tudo aquilo que é contrário a Deus. Parece que nós não gostamos muito mais de falar do diabo. Parece que essa figura do diabo é alguma coisa a ser negada por nós, porque é um instrumento antiquado. Mas a Bíblia nunca fez questão de negá-lo. A Bíblia fez questão de entender o limite de ação que Satanás tem. Satanás tem limite de ação. Ele não é o todo-poderoso, mas ele dirige. A Bíblia fala que aqueles que são os filhos da desobediência. Só que a Bíblia também fala que a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando nos devorar. Satanás fica arrumando formas e fórmulas, as mais diferentes possíveis, para nos fazer nos afastar de Deus. E a gente sempre é treinado a pensar que Satanás aparece para nós de forma drástica, feia, esquisita. Satanás, ele age para nos conduzir para esse princípio do mundo. Satanás usa princípios, filosofias, valores, pessoas, maneiras, jeitos os mais diferentes para poder nos conduzir a nos afastar de Deus, pensando que a gente está fazendo a coisa certa. Satanás é inteligente o suficiente para nos fazer pensar que ele nem existe. Satanás cria modos para poder atuar na nossa frente e a gente ter a certeza de que é um anjo de luz que está diante de nós. Satanás muitas vezes usa o princípio do amigo para nos afastar do caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo fala: antigamente vocês andavam dirigidos pelo princípio do mundo. Antigamente vocês andavam dirigidos pelos princípios de Satanás. Agora não. Agora o Espírito Santo já derramou vida sobre a vida de vocês. Vocês sabem que Satanás está agindo. Vocês percebem
que Satanás está falando. Vocês entendem que Satanás está de alguma maneira se utilizando de alguma coisa aparentemente lícita para te afastar do caminho do Senhor. Você sabe que Satanás está plantando uma semente de amargura no casamento de vocês, nas relações de amizade de vocês, nos trabalhos de vocês, na vida de vocês, nos princípios de vocês, na televisão de vocês, na faculdade de vocês, em todos os ambientes você consegue perceber que isso é Satanás. Quando vocês eram ignorantes, não, vocês não entendiam isso. Agora vocês entendem, porque o Espírito derramou vida sobre vocês. Terceiro princípio, ele diz: vocês eram presos pelo curso desse mundo, vocês iam do jeito que todo mundo ia, está todo mundo indo por aqui, isso é contrário a Deus, mas eu vou também, porque eu não estou nem percebendo, eu sou morto espiritual. Satanás está conduzindo as coisas para que eu vá por aqui, eu também não percebo Satanás, nem acredito muito nele, não acho que ele existe, então eu vou por aqui. E aí o apóstolo Paulo fala de uma terceira prisão. Ele fala que era numa época em que a gente andava segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Naquele período a gente andava assim. Naquele período, o apóstolo Paulo não está falando de carne aqui no sentido de corpo. Ele está falando desse sentido da tendência humana de praticar o pecado, de amar o pecado, de fazer o que é desagradável a Deus. A gente sabe que tal coisa é pecado, mas nós temos uma atração por ela, nós gostamos dela. Hoje a gente estava brincando lá em casa, o pessoal que estava almoçando, que eu chego num restaurante e como eu não sou de comer muita coisa, né? São poucas as coisas que eu como, e eu chego no restaurante e a gente passa primeiro pelo doce, para depois pegar a comida. Eu muitas vezes fico tentado a já pegar logo o doce, porque eu já estou com vontade de comer a sobremesa. É aquela atração que a gente tem por alguma coisa. A carne é essa atração que a gente tem por aquilo que a gente sabe que é pecado. Nós sabemos que aquilo desagrada a Deus, nós sabemos que aquilo não pode ser feito, nós sabemos que aquilo não é bom, mas a gente ama aquilo, nós temos atração por aquilo. Só que o apóstolo Paulo está falando de alguma coisa que antigamente era assim. Antigamente nós éramos conduzidos pelo princípio da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, quando ele fala da carne, agora ele está falando dessa vontade que a gente tem de transformar aquilo que Deus fez como algo pecaminoso, e de transformar a nossa mente e os nossos pensamentos como criadouro de pecado. Nós pegamos a nossa mente e fazemos dela uma espécie de útero que gesta o próximo pecado que nós vamos cometer. Então Paulo diz: antigamente vocês eram conduzidos pelo princípio do prazer pessoal, o prazer que desagrada a Deus, um prazer que muitas vezes começa na própria mente, e você transforma a sua intelectualidade em instrumento de pecado, e você transforma a sua criatividade em instrumento do pecado, e você transforma a sua capacidade de crítica em instrumento do pecado, e você transforma a sua capacidade de sonhar em projetos de pecado, e você transforma tudo que passa pela tua mente em alguma coisa que está a serviço do pecado. Então Paulo diz: naquele período vocês agiam conduzidos pelo princípio do prazer, o prazer que desagrada a Deus. Naquele tempo, portanto, vocês estavam sob 3 prisões. A primeira, o curso desse mundo. A segunda, a orientação de Satanás. E a terceira, os desejos do próprio coração. Naquele período, vocês eram por natureza filhos da ira, igual os outros que estão lá fora. Naquele período, vocês eram filhos da ira,
Porque vocês se deixavam conduzir pelo mundo, por Satanás e pelos próprios desejos. E ele está querendo falar para o que vem adiante. E quando a gente for pensar na dimensão redentora do amor de Deus, é preciso que a gente pare para pensar isso. Olha, Deus atuou na minha vida quando eu estava nessa prisão. Deus atuou na minha vida quando eu vivia dessa maneira. Então eu preciso parar e dizer: Senhor, muito obrigado. O capítulo 1 termina de forma maravilhosa. Ele começa falando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, termina falando que o Espírito Santo já vive em nós, já atua em nós, nós já somos selados por Ele, Ele é o penhor na nossa vida. E agora o apóstolo Paulo continua falando: Ele deu vida para vocês quando vocês estavam perdidos nos seus delitos e pecados. Irmão, eu li isso com aquele primeiro sentimento que bateu no meu coração, que eu falei para vocês. Que maravilha, que coisa maravilhosa a gente parar e pensar que isso era antigamente. Que coisa boa parar para pensar que eu não sou mais conduzido pelo princípio do mundo. Que coisa boa parar para pensar que eu não sou mais dirigido pelo princípio de Satanás. Que coisa boa parar para pensar que eu não sou mais dirigido pelo princípio dos meus próprios desejos. E eu parei nesse sentimento de conforto diante de Deus, mas me veio uma segunda pergunta. Eu não ando mais segundo os princípios do mundo? Os meus projetos futuros, o meu modo de atuar, o meu modo de pensar, os meus valores, a minha prática, aquilo que eu penso, não é segundo o que pensa o mundo? Eu tenho consciência diante de Deus de que eu não penso dirigido por esse século. Eu tenho consciência diante de Deus de que eu não penso dirigido pelos princípios que passam na televisão, ou pelos princípios que ensinam na faculdade, ou pelos princípios que ensinam uma religiosidade que faz a gente querer cada vez mais coisas e menos comunhão. Será que eu não sou dirigido pelo princípio do mundo? Você se deixa conduzir pelo princípio do mundo muitas vezes, irmão? Você consegue perceber Satanás te fazendo propostas? Você consegue perceber como é que algumas coisas grandes do mundo são dirigidas por Satanás, e por isso eu não faço e você não faz? Isso está claro para a tua mente? A tua vida é conduzida por essa absoluta certeza de que você não é servo de Satanás, e por isso eu não trato as coisas como os outros tratam. Eu estava andando ontem num determinado lugar na cidade e tinha muito lixo na rua, muito lixo na rua. O maltrato com a natureza, a forma que o homem maltrata a natureza, não é uma coisa de Deus, isso é um princípio de Satanás. Isso é um princípio de Satanás. Eu entendo isso, ou eu vou fazendo sem perceber, porque todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Eu não aceito suborno, porque eu sei que o suborno é alguma coisa de Satanás. Eu não burlo o direito do outro na fila, porque eu sei que esse direito do outro é um direito do outro, e eu não posso agir com injustiça, porque isso é uma coisa de Satanás. Eu não me submeto a determinadas manipulações que existem por aí, que dão direitos a mim ou a minha família, pelo político A ou pelo político B, a mim ou a minha igreja, porque isso é uma coisa de Satanás. Eu entendo que algumas coisas na educação eu não posso fazer do jeito que se ensina hoje, porque isso é um valor de Satanás, não é um valor do Senhor. Eu entendo essa diferença. Ou eu acho que está tudo, Satanás morreu. Eu acho que Satanás não age mais. As coisas que passam na minha mente, no meu corpo, na minha natureza, não me conduzem
porque eu já sou livre. E aí a gente termina para apontar o seguinte, irmãos: olha, quem não é mais dirigido pelo princípio do mundo de Satanás ou da carne, glorifica o Senhor. Nós vamos cantar uma música agora. Pode ser? Aquela penúltima música que vocês cantaram. Glorifica o Senhor Jesus, amado. Glorifica o Senhor Jesus. E entenda no teu coração isso. Ele te deu vida. Ele fez. Se você pega o capítulo 1, o tempo todo o Senhor vai chamando a atenção: o que fez Jesus por você e o que fez Jesus por mim. Jesus nos libertou. Nós andávamos outrora dessa maneira. Jesus nos libertou. Segunda coisa, se você ainda não se sente alguém que olha para o passado e entende que isso é uma coisa do passado, eu vou fazer um convite ao teu coração. Chegue em casa, para um instante, ora ao Senhor e diz: Senhor Jesus, se o Senhor morreu naquela cruz para me libertar, eu quero que o Senhor me dê essa libertação, porque eu ainda não me sinto liberto. Senhor Jesus, eu sei que muitas vezes eu não sou crítico do mundo, eu faço do jeito que todo mundo faz. Eu nem percebo Satanás, faz muito tempo que eu não estou nem lembrando dele. E eu sou conduzido pelo princípio da minha própria carne. Eu quero entregar minha vida para Ti, para que o Senhor me liberte. Terceiro, se nós temos consciência de que Jesus já fez isso na nossa vida, mas que de vez em quando nós temos comunhão e intimidade com o Espírito Santo, e porque temos perdido comunhão e intimidade com o Espírito Santo, nós temos nos deixado em algum tempo, em algumas áreas, em alguma coisa, ser manipulado pelo pecado, como aquele que coloca uma rédea na nossa boca e nos puxa para a direita ou para a esquerda. Esse é o instante da gente dizer: Senhor Jesus, vem fazer na minha vida a obra que um dia o Senhor começou. Senhor Jesus, não me deixa ser indiferente a Ti. Senhor Jesus, não me deixa viver dentro da igreja com a porta fechada e o Senhor lá fora batendo na porta querendo entrar. Eu quero que o Senhor seja íntimo da minha vida. Eu quero viver literal e intensamente aquilo que a Tua palavra diz. Senhor Jesus, eu quero viver literal e intensamente aquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor já libertou, que o Senhor já derramou vida, e que o Senhor não me quer mais vivendo como escravo desses 3 princípios, porque a Bíblia aqui diz que Jesus já venceu, e que nós já somos livres em Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar essa música, e a gente vai cantar como sendo a nossa oração.